Boa noite. O assunto importante, poderoso, mais poderoso assunto do cristão, do homem, da vida nossa, é a humildade. Humildade. O homem que se humilha, Deus opera na vida dele. Deus opera. O homem que se humilha. Quando Jesus Cristo estava com seus discípulos, os próprios discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, qual de nós é o maior? Qual será que é o maior? Jesus responde: o maior, colocando uma criança no meio deles, ele disse: aqui está o maior. O maior é aquele que se humilha. Grande é Deus. Grande é o Senhor. Grande é aquele que se humilha. Quem se humilha tem. Então, boa noite a todos. Eu estou feliz por estar examinando essas verdades cada dia, as originais verdades de Deus. É maravilhoso poder examinar estas verdades. Então, quando Jesus perguntou a eles isto, quem é o maior? Mestre, quem é o maior mestre? Eles perguntaram. Jesus chamou a criança que estava perto e pediu para que ela ficasse no meio deles e disse: se você não vencer o seu ego, então, nosso ego é o maior inimigo mesmo. Como uma criança, você sequer entrará no reino de Deus. Então, uma criança inocente, como se estivesse cuidando de mim, disse Jesus. Todos os que cuidam de inocentes é como se estivesse cuidando de mim. E Cristo que falou. Mas, se alguém tirar a inocência de uma criança que só conhece o bem, seria melhor o quê? Que essa pessoa se suicidasse. Foi Jesus quem disse. Então nós temos que se humilhar mesmo. É a humildade que vai nos mandar. Porque a humildade é tudo. Agora, tem que haver um interesse, uma sede por dentro do cristão ou da pessoa para procurar as verdades, para procurar as coisas certas. Se não tiver, não consegue. Porque Jesus Cristo manda nós se humilhar. Pedro diz essas coisas. Ele disse: humilhe, que ele disse: humilhai-vos. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Humilhar debaixo da potente mão de Deus.
E um dia Deus se exalta. E os humildes sempre são vitoriosos. Sempre são vitoriosos. Os humildes, eles são vitoriosos. Quando a gente pode matar esse ego, a gente se humilha. A gente se humilha. E Deus é glorificado por tudo isso. A nossa alma sente bem. Quando não podemos se humilhar, Deus não opera. Deus não pode operar. Então, meus amigos e ouvintes, essa maior bênção que pode existir, a maior coisa maravilhosa que pode existir na nossa vida é a humildade. Deus resiste os soberbos, está na Bíblia também. E dá graça aos humildes, não é que está escrito? Os soberbos, Deus resiste. Então, as coisas de Deus é por aí, é pela humildade. Porque não tem outro meio. Se a pessoa não tem humildade, ele vai de qualquer maneira, ele brinca com as coisas de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Está vendo aí? Nós temos nossas ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Nós temos que ter essa qualidade. Falar a verdade é o primeiro passo. E se humilhar diante da verdade. Por que as pessoas não falam a verdade para o próximo, para o seu povo hoje? Muitos. Eles prosseguem mentindo, negando o que está escrito ali, o que Deus fez, e ponhando as coisas erradas, mentira no meio. Por quê? Cada um que se humilha, ele fala a verdade. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 4. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus os dá, para que em tudo Deus seja honrado por Cristo, quem pertence à glória e o poder para todos sempre. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ah, conselho sábio! Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós reposa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicidas. Aí está a diferença, meu amigo.
o ladrão, o malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Mas se padece com o cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. O justo apenas se salva. E aonde aparecerá o ímpio ou pecador? Sede sóbrio, vigiai, porque o mal, que é o diabo, lá no original diz o mal, o vosso adversário anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, no qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos sofrem aflição, tem dor, tem dificuldade. Mas quando você é humilde, é diferente. Por isso Jesus disse, está aqui, essa criança, capítulo 18 de Mateus, livro de Mateus. Quando eles fizeram essa pergunta, quem é o maior, Senhor? Ele põe uma criança. Se humilha que nem uma criança. Quem se humilha será grande lá, será o maior. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, diz o apóstolo Pedro, capítulo 5. De 1 Pedro, não é 2 Pedro, 1 Pedro. Então, vamos ser humildes. Não fale as coisas que Deus não disse. Pastor, pregador, obreiro, não fale as coisas que Deus não disse. Aqui diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não administre para você mesmo. Mas veja que Jesus tem que estar na frente. Cristo tem que estar na frente dessa administração. Está vendo aí? Então, esta é a verdade. Alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, sejamos crianças, como crianças. No original diz a mesma situação. Difícil de ler aqui, mas eu já li isso aqui, hoje mesmo. Ninguém pode ninguém pode desonrar uma criança, a sua inocência, porque é uma criança. Então, humilde que nem criança. Aquele jovem rico não pôde alcançar, sendo conhecedor de todas as coisas, desde pequeno, os seus mandamentos de Deus. Ele disse para Jesus, tudo isso eu tenho desde a minha mocidade, desde a minha... Se criei obedecendo essas palavras. Mas quando Cristo já entrou no assunto, farta-te uma coisa. O que é Jesus? Vai, vende o que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Você quer ser perfeito? Ele saiu triste. Por quê? Porque o coração dele estava naquilo. A maioria do seu coração estava ocupado com as suas propriedades, o qual as pessoas procuram hoje ser empresários dentro do Evangelho, não tem atividade, não tem o caráter de uma criança.
A criança se humilha diante do que está escrito, verdades escritas. Como posso dizer uma coisa que a Bíblia não diz? E como posso eu também crer numa coisa que foi aumentado aqui, ó? E você não pode ler o original, não tem humildade para descobrir isto. Que vocês, muitas vezes, nós estamos tortos. Que bom que Deus tem me conservado assim, tendo humildade e misericórdia de Deus, alcançando as coisas de fé em fé, de católicos romanos para a Assembleia de Deus, de assembleias para o brahmismo, o que seja, os ensinos que nós fomos ensinados lá, com muitas coisas maravilhosas, mas tem inverdade no meio, que as pessoas batem o pé e querem ficar com aquilo que não está escrito. Se alguém falar, fale o que está escrito, fale a palavra, fale as palavras de Deus. É isso que vale, meus amigos. Isso que vale é a humildade. Os humildes alcançarão. Jesus ensinou isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim, você que está aflito, que não sabe o que fazer com essa religião, com tanta mentira, tanta maldade, tanto testemunho errado, tanto escândalo. Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou humilde e manso de coração. Jesus que disse. E vocês encontrarão um descanso eterno nas suas almas. Porque dentro de uma religião que não tem a verdade, que tem 90%, 80% de verdade e mente o resto. Cai fora a mesma coisa. Temos que voltar à verdade, às originais. Então você terá um tesouro no céu. Humilha-te, porque é só diante de Jesus Cristo e da sua verdadeira verdade e palavra da hora que podemos alcançar vida. O Senhor completa esta bênção a todos os que me ouvem, que possamos se humilhar, porque somos atacados de todas as maneiras para nós ser irados, ser iracundo, ser maldoso, ser respondão. Mas Cristo entra dentro da alma, do coração e deixa a gente que nem uma criança. Oxalá que isso aconteça com cada um de nós. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até outra hora, até outra hora. Boa noite a todos. Monecindo Novaes, todos que me ouvem no Campo Mourão. Parentes em todos os lados. Meu irmão lá em São Paulo, Raimundo. Oh Deus, Deus te dê a vitória, meu irmão, a todos vocês que estão aí. Boa noite.